Então, boa noite a todos. Esse é o nosso primeiro estudo do Clube do Tarô que está sendo gravado. Hoje nós iremos estudar o arcano do Imperador, de diversos tarôs. Cada frater vai explicar um. E para iniciar, a gente passa a palavra ao nosso irmão Matheus Antônio, que ele vai mostrar o áudio do nosso irmão Pablo, dando uma introdução sobre esse arcano do tarô para a gente começar o nosso estudo. Pessoal, então lá vai. Primeiro, para falar do imperador, nós precisamos pensar em um arquétipo que é fortemente masculino. Não é possível pensar no imperador sem que tenhamos a noção de que ele vai integrar parte do que vimos no louco, com a criatividade e o poder interior manifestado nos instintos, nos impulsos, naquela ação que é ao mesmo tempo criativa e inicial. Ele integra, ele possui um pouco da sabedoria do mago, no sentido do saber pragmático. Acabou o áudio, Matheus? Caiu? E com os elementos espirituais. Não podemos nos esquecer que nas tradições antigas, medievais e até a Renascença, a realeza era considerada também um dom espiritual. Só consultar lá Ramon Llull e ver a ars regia, né? Ou seja, a arte da regência. O imperador, ele é o regente. O imperador é o arquétipo, falando no nível mundano, do homem bem-sucedido, assim como a imperatriz é a mulher bem-sucedida. Seja nos negócios, seja na vida familiar, seja na projeção social. O imperador é uma figura de poder, especialmente poder temporal. O poder que é exercido a partir do homem, a partir do indivíduo, para o restante da coletividade. Mas ele é diferente do poder do Papa, por exemplo. O poder do imperador, ele é um poder temporal. Ele é um poder de uma autoridade que é reconhecida, vamos dizer, secularmente, ou seja, é o poder de comandar os profanos e é o poder respeitado por aqueles que não são profanos. O imperador é, então, uma carta que, num sentido divinatório mais amplo, ela simboliza das duas uma, ou o domínio de uma figura poderosa que lhe favorece e que, no entanto, você precisa prestar-lhe obediência, e também simboliza que o consulente, se estiver falando dele na leitura, ele vai se sobressair muito naquilo que ele possui como objetivo. O imperador, ele guarda a associação com o planeta Júpiter, ele guarda a associação, por exemplo, com divindades que têm a coroa da regência. O imperador, ele tem a ver com em um nível mais cabalístico, ele tem a ver com a Sefirot de Hod, ou Yod, dependendo da tradição que se fale. Quarta Sefirot, ele representa estabilidade, ele representa o domínio das potências, tanto internas quanto externas. Então, dependendo do contexto em que ele surge, ele pode ser tanto um inimigo formidável, quanto um aliado poderoso, quanto significar, mesmo que estejamos tratando de alguém do gênero feminino, de gênero que não do sexo masculino, no domínio de capacidades que estão vinculadas ao arquétipo do masculino, como liderança, comando, ascensão, a capacidade de ascender socialmente pelo esforço, e principalmente pelo reconhecimento da coragem e virilidade, mas sem o caráter agressivo da carta do carro, por exemplo. Para fazer uma analogia e fechar esse longo áudio, é como se nós pensássemos no panteão grego, no arcano do carro, que a gente vai ver mais adiante, como associado ao deus Ares, ou Marte, deus da guerra, e o arcano 4, o imperador, associado a Zeus, ou Júpiter, rei dos deuses. Então, é sobre a arte da regência que esse arcano fala, e ele nos convida a todos a tomarmos a rédea da nossa vida no que diz respeito às potências interiores para o domínio das condições exteriores do mundo material. Pessoal, por hoje é isso. Peço desculpas a vocês, há uma fase muito complicada no meu trabalho, eu não estou podendo participar, ainda não pude participar de nenhuma reunião do Clube do Tarô, porém, deixo aí a minha contribuição para a discussão futura, posterior e tudo mais, em sendo possível, assim que for, com muita satisfação e gratidão pelo convite, irei participar das reuniões. Muito obrigado, forte abraço a todos, a fratres e sorores do meu desejo de paz profunda, e a todos os demais recebam minhas saudações cordiais e meu sincero desejo de uma excelente semana e um excelente solstício de inverno que se aproxima. Bom, esse foi a pequena explicação do nosso frater Pablo sobre a Carta do Imperador. E antes de eu falar, vocês têm algo a comentar? Chico, que eu sei já está aí se coçando para falar, que é uma das suas cartas favoritas. Rafael, Lorena, quem quiser acrescentar um comentário. Pode começar, meu querido. É claro que eu tô me coçando sim, porque é uma carta Sempre, incrível né? e espero Se muito Chico não isso. estivesse coçando, não será Chico. Incrível. Eu gosto que ele falou muito bem sobre a questão da liderança atrelada ao imperador, já que é uma carta que, como ele mesmo falou,
associada a Rod, que é o intelecto, o conhecimento, a lei acima de qualquer coisa. Então, em muitos conceitos de guerra, o imperador ele não é muito preocupado com os sentimentos, ele não é preocupado com qualquer outra coisa que não seja o seu triunfo, o triunfo do seu império, o triunfo dos seus súditos, dos seus soldados. O imperador ele é sempre aquela figura masculina que não necessariamente, como o Pablo falou, é um homem, pode ser uma mulher, pode ser qualquer outra pessoa de qualquer outro gênero que contenha essas características de liderança, de autoridade, de força e de grande ímpeto representado pelo elemento fogo. E também a perfeita associação ao deus Zeus, e também pode ser associada ao Odin, o próprio Alá também pode ser visto como um grande imperador, já que são figuras que são líderes dos seus panteões. Claro que Alá faz parte de uma figura monoteísta, mas mesmo assim ele possui essas próprias características. Na mitologia egípcia, por exemplo, a gente pode citar o próprio Osíris, que é o imperador do Egito e continua sendo imperador mesmo depois de morto. Então a gente vê muito bem essa representação da liderança no arcano do imperador. Então é isso, durante a explanação dele eu mostrei a esfera de Rod, que está associada a esse lado mais racional, como ele bem falou. Eu adorei a explanação de Pablo, porque ele nos lembrou muito bem dessa associação do imperador com Zeus. Então os grandes deuses de qualquer panteão, sempre o principal estaria associado ao nosso querido imperador. E como ele muito bem falou, é bom a gente lembrar que amanhã, ou no caso hoje, às 00h31, inicia o solstício de inverno, que é uma data muito importante para a gente entender os ciclos da natureza, que de certa forma o tarô nos ensina muito bem. Se o Frater Rafael não tiver nada a dizer, a gente passa ao tarô de Waite. Pode falar aí, meu irmão. Bom, boa noite aí a todos os participantes, novamente. O que eu quero comentar é só que essa breve introdução do Frater Pablo já nos ajuda, né, a ter um direcionamento. Ele menciona que, de acordo com o tarô mitológico, que é esse que eu vos apresento, esse arcano é simbolizado por Zeus, né? O rei dos deuses. Não é a minha carta favorita, como alguns disseram aí, né? Que é a carta de vocês. A minha preferida, na verdade, é o eremita, que no tarô mitológico é Cronos, e Cronos é pai de Zeus, no caso, né? É pai do imperador. Mas não vem ao caso agora, é só um comentário à parte. E então, quando chegar aí o meu momento de apresentar esse arcano, eu vou pedir que vocês coloquem aí, dentro do possível, a apresentação da imagem na tela, né? Do arcano do imperador, que aí eu falo, então, sobre esse simbolismo atrelado ao grande Zeus, rei dos deuses, né? Então é isso. Vamos seguir. Para quem estava vendo a imagem, eu espelhei durante um tempo o arcano do eremita do tarô mitológico que o nosso Frater falou. É uma carta muito interessante, como a gente sabe, tem toda essa associação de Cronos e o tempo, e o que é a vida a não ser aprender com o Cronos, não é? A gente o tempo inteiro está morrendo e a gente está aprendendo com o tempo muita coisa. Então, vamos passar agora... A gente está literalmente sendo comido por ele. A gente vai passar agora, então, ao arcano de Waite, para a gente começar os nossos estudos. Eu vou começar falando um pouco sobre ele, mas se o Frater Rafael e Matheus quiserem ir interrompendo e acrescentando algo, fiquem à vontade. Eu imagino que vocês estão conseguindo ver aqui o arcano do... Aqui é Rod, que nem eu falei para eles, ali vocês também viram rapidinho o arcano do eremita, do mitológico, e aqui para a gente iniciar o nosso estudo, o arcano do grande imperador. Primeiro a gente tem que fazer uma brincadeirinha com o fato de ser o número 4. Quando a gente estuda a numerologia, a gente entende que o 1 é o início,
O 2 é quando a gente percebe que o universo é dual e que se a gente tem uma essência, existe uma antítese, existe uma energia oposta à nossa e formamos o 2. No caso, a polaridade masculina, feminina, o dia, a noite, tudo que por aí vai. O 3 está associado à criação, por isso é a nossa querida imperatriz, que nós estudamos na semana passada. O 3 está associado a essa criação que ocorre quando se junta o princípio masculino com o princípio feminino, gerando um neném, uma terceira criação. E aqui a gente estudou bastante dela, toda a fertilidade do seu corpo, das suas vestes, do seu brasão, tudo está associado a esse 3. E o 4, que é o que vamos estudar agora, que é o nosso querido imperador, está associado à estruturação. Após nós termos unido as nossas polaridades e criado algo, nós entendemos parte da nossa essência. E quando nós entendemos parte da nossa essência, nós começamos a estruturar aquilo que nós temos de fazer aqui no plano físico enquanto encarnados. Então, por isso o número 4. O número 4 é porque o imperador é aquele que veio para estruturar no plano físico aquilo que já veio como um intento dele do plano espiritual. E lembrando, é claro, que ele é o imperador e não o rei. O rei é aquele que tem um reinado. Um reinado é uma pequena faixa de terra que é controlada por um homem. Já o imperador é aquele que tem um império, ele tem uma faixa de terra num domínio continental. Então, é uma figura de muito poder. Mais para frente a gente vai, inclusive, explicar que o imperador, segundo algumas vertentes, é uma união dos 4 arcanos menores do rei de ouros, do rei de copas, do rei de paus e do rei de espadas. Então, vamos lá, agora iniciando mesmo o imperador. Primeiro, indo de cima para baixo, a gente olha aqui essas partes associadas a um caprino, a uma cabra, algo como o signo de Capricórnio. Em algumas vertentes entendem que ele, o imperador, está associado ao signo de Áries, outras ao de Capricórnio. Mas o importante é que a gente entender aqui o ímpeto. É um animal terrestre, quadrúpede, que tem muita ligação com essa vontade, com essa determinação, com essa realização. E o seu trono é adornado com isso. Um trono de pedra, rígido, que se a gente observar, está 1 grau acima da Terra, mostrando que ele tem uma elevação em relação ao plano físico. Então, primeiro trono mostrando toda a sua força, a sua certeza de que ele é aquele que impera. Indo para sua coroa, lembrando que sempre no tarô que aparece uma coroa, um arcano que aparece uma coroa, significa que ele está sendo coroado pelo divino. Então, ele veio para ser o imperador, é meio que uma visão igual da visão egípcia, como nosso irmão Mateus falou. Lá eles acreditavam que os reis eram deuses vivos e que vieram com aquela missão. Então, essa coroa representa isso. E se a gente observar, tem sempre adornando o quê? Meio que rubis, figuras do elemento terra ligado a um fogo, ao elemento fogo. E aqui também essas partes branquinhas, mostrando principalmente aqui no plexo frontal, que é a consciência dele, que essa consciência está sendo coroada pelo sentido, pelo sentir. Depois a gente vê que ele é um homem maduro, que ele é um homem com certo conhecimento, com uma certa experiência, mostrando que ele não é um iniciante, que ele é um homem já numa fase mais adulta, mais madura, que já tem um conhecimento, que já vivenciou várias guerras, já vivenciou vários ciclos, e assim foi se desenvolvendo. Depois a gente vê esse manto vermelho representando o fogo, o sangue, a vontade, a virilidade que existe nele. E aí vamos para os 2 pilares. Primeiro no lado direito, no lado esquerdo, quer dizer, associado ao pilar da... Sempre confundo essas partes. É qual mesmo? É o pilar da restrição esquerdo, não é isso? Apareceu aqui? Não. É a esquerda da restrição. É porque eu ouvi a zoada de como se alguém estivesse pedindo para entrar na live. O pilar esquerdo, associado à restrição, tinha mesmo alguém. Tá com esse cetro. O cetro representa o controle dele. É aquilo que ele mostra que ele tem essa imperatividade. Então, com o cetro na mão esquerda, no pilar da restrição, isso significa que ele tem o poder de restringir. Ele é aquele que amplia o seu reino e restringe, controlando o seu império com a sua vontade. E na mão esquerda,
associado ao pilar da expansão, nós vemos um globo, mostrando que ele está sempre expandindo os seus conhecimentos, desenvolvendo esse conhecimento e esse mundo que ele tem, que ele impera. Então, é um arcano de muito controle, de muita força. E se a gente observar, as pernas deles têm uma armadura. Então, ele não é aquele rei opulento que fica só comendo, se divertindo, bebendo. Ele é aquele rei que está pronto para a guerra. Se for necessário, ele pula para cima, ele pula do seu trono em direção à guerra e ele impera. Ele é o imperador, como eu bem falei. Aqui atrás nós vemos montanhas, mostrando a rigidez do elemento terra, da confiança, da certeza que ele tem no seu trabalho. E aqui um caminho de água bem fininho, mostrando que ele tem controle das suas emoções e ele sabe muito bem como gerir elas para que elas continuem fluindo incessantemente. Meus irmãos, algo aí a acrescentar sobre o arcano de Waite? Vamos lá, sobre a questão da cabra e do carneiro que você falou. Se me permite um palpite de estudante de veterinária, eu estava observando e realmente é um carneiro, por causa do formato do nariz e o formato dos chifres, é bem diferente. Não é tão diferente assim, mas é um carneiro, então representa bem o signo de Áries. E eu gosto muito de reparar o fato de que essa figura do carneiro é bem presente aí, tanto no trono como na roupa dele, no ombro direito dele, se vocês repararem, tem ali um carneiro, metade ali do rosto de um carneiro. Então, a imagem do signo de Áries, que é também regido pelo planeta de Marte, o planeta do conflito, da guerra, do sacrifício, da batalha, tanto externa quanto a batalha interna, que essa é a mais importante de todas, e é a tratada no caminho iniciático de verdade. Essa figura é muito presente aqui no Tarot de Waite, ele quis enfatizar muito bem isso. E eu gostei muito que você falou sobre o número 4, o número da solidificação, é o número da estruturação. E pelo imperador representar o caminho que liga Hokma a Binah, que é a sabedoria ao conhecimento, o imperador está ali naquele caminho. É ele que pega tudo aquilo que já existe e estrutura de maneira sólida, de maneira bem rígida no plano físico. Eu acho isso muito interessante. E por isso, toda essa carta, essa imagem dessa carta é bem rodeada de montanhas, de solo, de pedra, de cor vermelha, e ele está sempre com uma armadura, ele está sempre pronto para a guerra, como você falou. Eu gosto muito dessa simbologia. E também, lembrando que o carneiro é um animal montanhoso, então ele realmente está sempre cercado de terra, e o número 4 também está ligado ao próprio elemento terra, já que, hermeticamente falando, o elemento terra ele é uma junção do elemento fogo, do elemento água e do elemento ar, com 3, que se juntaram e se coalizaram em uma única coisa, dando origem a um quarto elemento, que é o elemento terra, que assim como o imperador, como o Frater Pablo falou, contém em si a possibilidade, a criatividade do louco, possui o poder do mago, possui a intuição da sacerdotisa e possui em si a altivez da imperatriz. Então o imperador ele consolida nele mesmo todos os outros aspectos dos arcanos anteriores, mas mesmo assim ele possui uma característica bem própria, do mesmo jeito que o elemento terra. Não é porque ele é um conjunto dos outros 3 elementos que ele não é uma coisa própria. Exatamente, falar do número 4 é muito interessante porque a gente vai para a parte da geometria sagrada, o cubo, o quadrado, sempre na estruturação. E também o 4 representa, como a gente sabe, os 4 elementos, que é aquilo que gera a nossa realidade, que solidifica a nossa realidade. Então, de certa forma, o imperador também é aquele que tem um domínio sobre os 4 elementos. Ele sabe como controlar o seu lado de estabilidade para materializar na realidade o que ele quer, ele sabe como controlar os seus sentimentos, ele sabe como controlar a sua vontade para materializar, e ele sabe como controlar a sua razão para ele ser estrategista da melhor forma possível e assim manifestar a sua vontade. A gente pode também estudar isso lembrando dos sólidos de Platão. Cada um dos sólidos de Platão tem associação com um dos elementos, inclusive para o pessoal que curte mineralogia, geomancia, que são as pedras, o quartzo, a ametista, a ágata de fogo, por exemplo, associando ao imperador, é dito que essas pedras elas têm poderes energéticos de atuar sobre os nossos campos áuricos devido a essa forma
piramidal, ou seja lá qual for, que tenha a sua estrutura química. Então é muito interessante a gente ver como esse lado do número 4 e dos elementos é muito importante para a gente entender a carta do imperador. Rafael, quer falar alguma coisa, né, meu irmão? Tá na minha vez? Pode falar, rapaz. Então vamos lá, pessoal. Como todos sabem, o meu baralho eleito é o tarô mitológico. Vou pedir aí para apresentarem a carta na tela. Rapaz, na verdade, era para você falar um pouquinho sobre o Duarte ainda, se você quisesse, mas você pode Não, ir pro... então é por isso que eu perguntei se já era minha vez, porque na verdade eu não tenho muito o que acrescentar, não. A gente vai ver aqui no decorrer da minha apresentação, como já é natural isso acontecer, né? Os vínculos que a gente faz automaticamente com esses outros baralhos, né? Então, caso não seja exatamente agora para eu falar, então eu aguardo. Mas sobre o tarô do Waite, eu vou falar justamente durante a minha própria apresentação mesmo, quando chegar naqueles pontos concordantes, como essa questão da realeza, né, do arquétipo masculino muito presente, né? Então é isso. Então, eu vou passar agora ao tarô de Marsella, se ninguém quiser falar nada sobre o Duarte, para que o nosso frater Matheus Antônio explique, e aí a gente passa a você, Rafael. Beleza, combinado. Falou, tô aqui. Pronto. Olha só, mas o que você me joga, mas vamos lá. Aqui a gente tem o Imperador de Marsella, e diferentemente do tarô de Waite, tá tudo bem com a imagem? É que eu tô desativando meu áudio para não lhe atrapalhar. Tranquilo, obrigado, lindo. Mas vamos lá. Diferentemente do tarô de Waite, a figura do imperador, ele tá ali sentado, meio que aproveitando o trono dele, mas ainda assim ele tá pronto se alguma intempestividade aparecer. Aqui o imperador, ele tá sempre de pé, apesar de estar aqui com as pernas cruzadas, fazendo uma alusão ao número 4, aos 4 elementos, ao elemento terra, tudo que a gente já falou aqui sobre esse número. Ele tá aqui levantado, com a mão na cintura, no cinturão dele aqui, comunicando não verbalmente que pode vir, que eu tô pronto, eu tô preparado. Ele tá ali com o cetro dele, que na ponta tem o globo, e ele tem uma ondulação ali que me lembra muito alguma serpente em volta de um cetro, que me lembra também o Caduceu de Hermes, mas aqui é só uma alusãozinha bem jogada ao vento. Vamos continuar aqui. Tem esse globo que tem uma hastezinha, uma linha do Equador horizontalmente, e tem outra haste vertical que culmina numa cruz, que também lembra a gente os 4 elementos, mas também lembra a gente que a cruz é um símbolo de restrição, e não à toa ela está do lado esquerdo da carta, e o lado esquerdo é associado à restrição. Então, como essa cruz está fincada, a quarta haste dela está fincada no mundo, isso pode representar que o número 4 dessa cruz está fincado no globo. Então, a essência do imperador é reger o mundo em que a gente vive, é construir tudo que a gente conhece pelo mundo, já que ele representa o número 4 da solidificação, da sustentação. A gente tem aqui no tórax do imperador, a gente tem um colar que tem um pingente que também tem uma cruz, lembrando novamente o número 4. Mais para cima, o chapéu dele, a coroa, que seria a coroa dele. Na pontinha também tem uma cruz. A cruz está aqui muito presente. E logo abaixo desse trono dele, a gente tem um escudo, que diferentemente do escudo da Imperatriz, que lá no tarô de Waite era um escudo com o símbolo de Vênus, e se eu não me engano, o escudo da Imperatriz de Marsella era uma águia voltada com a cabeça para a direita, né? Eu não sei se era voltada para a mesma face, eu não sei se tem agora uma sutileza de detalhes agora, mas não precisa procurar não, Chico, deixa lá mesmo que a gente segue. A gente tem a imagem de uma águia que, paradoxalmente, a toda a estruturação, a toda a questão do elemento terra que a gente já viu, a águia também representa o elemento ar, representa aqui o imperador
apesar de ser todo sisudo, todo sim, sim, não, não, na dele, ele também tem uma visão muito além do que um mundano possui. E é por isso que, como o Frater Pablo falou, ele emana essa autoridade, ele emana essa sabedoria, essa visão de mundo, esse modo de agir mais visionário dele. E por isso, em teoria, um vassalo, um plebeu não teria a permissão, a autoridade de questionar o imperador quanto à sua fala ou quanto a uma decisão dele. E vocês percebem que esse escudo ele é bem mais robusto, ele é bem mais encorpado, por assim dizer, do que o escudo da Imperatriz, que é mais pequeno, mais curvado, tem um formato de coração, inclusive, bem lembrado. E ali aos pés do Imperador, a gente sempre tem, em toda a carta do Tarô de Marsella, uma plantinha ali crescendo, logo ao lado do pé do Imperador. Isso significa que onde ele pisa, a vida também nasce. Ele não é só guerra, ele também é sacrifício. Eu gosto muito de falar sobre Geburah, sobre Marte, que as pessoas pensam muito que se trata de guerra, de conflito, de ficar com raiva ou de falar de sexo. Não, a principal questão da Sefira de Geburah na Cabala, da energia de Marte, é a energia do sacrifício. E qual é esse sacrifício? É o quanto você se doa, o quanto você doa de si por um bem maior. E o que seria esse bem maior? Esse bem maior poderia ser a sua família, esse bem maior poderia ser um filho, poderia ser um amigo, poderia ser uma pessoa que você ama, poderia ser a sua empresa, poderia ser, sei lá, a sua casa, poderia ser uma religião, uma fé que você professa com tamanha vontade que você se doa muito da sua própria vida, do seu próprio tempo, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, porque você acredita firmemente que a fé que você está professando pode ajudar outras pessoas da mesma maneira que ajudou você. É disso que se trata a energia de Marte, principalmente energia de sacrifício, pessoal. E o Tarô de Marsella, como a gente já vem dito, ele é bem mais cru, ele tem pouca simbologia, mas ele é bem marcante quando ele quer deixar alguma simbologia. E se Francisco quiser fazer algum comentário também, pode ficar à vontade, meu querido. Então, só que acrescentando, você falou muito bem do cinto, e alguns estudiosos dizem que ele está segurando o cinto representa um sinal de restrição, no caso, restringindo a parte que está no plano físico dele, o que está estruturando ele na Terra, com a parte que está no plano espiritual dele. Então, isso aqui mostra que ele tem o poder da restrição. Ele sabe quando apertar o cinto, com quem apertar o cinto e como para controlar essa pessoa. Lembrando aqui que o chapéu dele me lembrou um pouco a voltinha do olho de Horus, e isso pode ter uma associação do fato de a mente dele e a visão dele estar sempre associada ao propósito dele como um imperador que vem do divino. E a mais clássica, a parte das pernas dele, se vocês observarem aqui, faz um 4. E o 4 é o símbolo da grafia do planeta Júpiter na astrologia. Então eles colocaram o 4 aqui porque ele é Júpiter, ele é Zeus, ele é Osíris, ele é Odin, ele é todos os grandes patriarcas das grandes mitologias, religiões e por aí vai. Ele é aquele homem que veio para estruturar na Terra o plano que o divino atrai. E aqui, é claro, o brasão e a heráldica, a gente pode também associar aqui essa águia bicéfala, que é como é retratado em alguns outros tarôs, e a águia bicéfala tem aquele lado do dualismo, e a águia, é claro, também é um símbolo de muito poder, de muita virilidade, de muita força, de muita visão de mundo. Então é muito legal a gente observar como o tarô de Marsella é sempre interessante, lembrando sempre que a coloração aqui que a gente tem é associada às cores da bandeira da França. Essa versão tem umas cores um pouco diferentes, mas mesmo assim, a base da coloração do tarô de Marsella é devido a isso, a bandeira da França. E aqui Na verdade, isso aí é uma releitura. Tem muitas releituras do tarô de Marsella que acrescenta esse amarelo, verde, aí fica bem mais colorido. Mas se você pegar aquele antigão mesmo, ele é só vermelho, azul e branco, apenas. Sim, é isso. Eu procurei imagens do antigão, só que estavam todas em péssima qualidade. Eu preferi pegar esse daqui mesmo, que é uma releitura, que tá basicamente a mesma posição, tudo certinho, só mudou as cores. Então eu preferi optar pela qualidade. Então agora, se ninguém quiser falar nada, acrescentar nada sobre o de... Ah, sim, esse colarzinho aqui também dizem que
essa cruz que tem aqui, que ele leva no peito, representa o controle que ele tem sobre os 4 elementos, que está associado ao coração dele. Ele usa do coração, da vontade dele. Assim como teve aquele Ricardo Coração de Leão, que era um grande rei, que tinha muita vontade, muita determinação, é também, de certa forma, uma representação do imperador. Se ninguém quiser mais falar nada sobre o tarô de Marselha, a gente passa, então, ao nosso frater Rafael para sua explicação sobre o nosso querido tarô mitológico. Inclusive, ele agora vai mostrar por que o imperador é mesmo Zeus. Vai, Rafael, Rafael, arrasa aí, meu aí. amigo. Fala aí, eu ativei a Tá câmera, vivo? não precisa da câmera não, deixa só o áudio. Foi. Vamos lá, pessoal. Vi que entrou uma turma aí, né? Boa noite a todos, Lucas e demais participantes. Isso aqui tá melhor que a torcida do Flamengo. Boa noite, gente. Só que eu sou vascaíno, aí pega, né? Poxa, Bom. Rafael, não dá pra ser perfeito, viu? Bom, pessoal, já foi feita aí essa breve introdução, né? Já foi, então, revelado qual é o deus que faz parte da mitologia grega inerente a esse arcano do imperador. Tá na tela aí sendo apresentado a todos, então eu vou fazer a leitura tal como contida no livro, tá? A carta do imperador apresenta um homem maduro, de constituição forte, né, com uma farta quantidade de cabelos e de barba em tom castanho, olhos azuis e tal. Essa é uma explicação bem física mesmo, né? Mas nós sabemos que sempre que tem a questão da barba envolvida é para nos remeter a essa ideia de realeza, de maturidade, né? De uma certa superioridade. Continuando, então, ele está sentado num trono de ouro no topo de uma montanha. Mais uma vez aqui, a gente vendo ao fundo essas montanhas que também aparecem em arcanos precedentes, como a própria carta do louco, né, por exemplo. Ele tem uma túnica de cor púrpura, pelo menos no tarô original. Aí, nesse está mais para o azul, né? Mas nós sabemos que essa cor púrpura ela é muito atribuída aos mestres ascensionados da grande fraternidade branca, né? Como o mestre Saint-Germain. Então, junto ao branco, essa cor púrpura tem essa representatividade também muito presente nessas figuras mais elevadas espiritualmente. Nessa túnica púrpura tem uns arremates em cor dourada que nós podemos verificar na borda, né? Também podemos mencionar o ouro contido aí na própria coroa do imperador, né? Sabendo também que essa questão do ouro, né, o dourado, tem uma correlação muito presente com a realeza. Na mão direita, ele segura 3 raios, tá? Que é bem importante, essas flechas, né, simbolizando esses raios, que são, na realidade, o principal símbolo do Zeus. E na outra mão nós vemos aí o globo terrestre, né? A águia presente novamente, nós vimos que ela tem aí, o próprio Mateus comentou, né? No tarô de Marselha, a própria carta da Imperatriz também, e também aparece no arcano do mago e do louco, de alguma forma, né?
essa águia que é sempre presente nas mitologias greco-romana, na nórdica também, né? São os olhos do imperador, né? No caso da mitologia nórdica, Odin tinha 2 corvos, né? Mas aí é outra história. Continuando aqui, então, na mão direita ele segura 3 raios e na esquerda o globo terrestre, como já dito, e uma águia está pousada em seu ombro esquerdo. Atrás de si, montanhas com picos cobertos de neve. Então, essa é a descrição da carta. E nós vamos agora à interpretação desses símbolos. Conforme disse, os raios são o símbolo maior do poder de Zeus, né? Aquela ideia que, fazendo um rápido paralelo com a mitologia nórdica, tem a ver com Odin e Thor, né? No que diz respeito a esse poder dos raios e do trovão. Isso demonstra uma revelação da verdade, não apenas em virtude de sua majestosa grandeza, mas porque também iluminam todo o céu, né? Todo o espaço celestial. Zeus é, portanto, o deus da inspiração e da visão criativa. Ele estando ali em seu trono de ouro, sob os picos das montanhas, representa que ele é o Deus das alturas, né? Na qual ele faz seu domicílio, né? a sua morada, né? Isso tem aquela ideia do elemento ar, do sentido mental e espiritual, estando elevado a essas alturas, né? Ele nessa condição de imperador. Representa também a sua vontade que se ergue sobre a servidão do corpo físico e das limitações dessa natureza material. Retomando aqui a águia, é o emblema de Zeus, né? Como já dito aqui, porque a sua visão aguçada e a sua capacidade de voar a altíssimas altitudes a torna superior às outras aves. Ou seja, o imperador, ele é superior aos meros mortais, né? Sendo ela, a águia, uma ave de rapina, ela expressa também aquele instinto agressivo e dominante e conquistador desse Deus, né? Então, essa é a interpretação dessa simbologia contida nesse arcano. Eu agora vou aqui me limitar à parte da mitologia grega propriamente. Como nós sabemos, o nosso intuito aqui não é a mitologia propriamente, mas sim toda essa simbologia que a gente consegue extrair da mitologia, para que a gente possa fazer esse link, né? esse elo com os diversos baralhos e buscar aquele sentido principal, que é o sentido arquetípico, né? E aqui eu entro na parte que o Frater Pablo, na sua introdução feita aí pelo áudio do WhatsApp, no qual ele nos diz, né, que esse arquétipo masculino, ele é muito presente nesse arcano, ainda que de alguma forma a gente esteja fazendo um trabalho voltado para uma leitura do jogo de uma mulher, por exemplo, né? A gente tem que saber que isso é questão de princípio masculino. Então, nós vemos que, assim como na Imperatriz,
o arquétipo feminino é muito presente, ainda que nós possamos, de alguma forma, estar tratando da masculinidade, né? É o feminino presente no masculino. E aqui, no imperador, nós vemos o oposto, né? É o masculino presente em todas as coisas. Não somente com essa questão da realeza, do comando, mas principalmente com relação à paternidade. Com relação à mitologia grega, o que é muito presente com relação a Zeus, não é nem tanto a questão do domínio, do império, da realeza, e sim da paternidade atribuída a essa figura masculina. Zeus é conhecido pelos gregos como o Pai Supremo, criador do mundo e soberano dos deuses e dos homens. Ele era, no caso, o filho mais novo de Cronos e Reia. E aqui, entrando brevemente na mitologia propriamente, a Reia, sua mãe, ela durante 5 anos deu à luz a filhos e filhas que eram mortos pelo próprio pai Cronos, que os engolia logo que nasciam, porque consta de uma profecia que ele, Cronos, seria traído por um próprio filho teu. E é daí, então, que ele passa a matar todas as crias da sua mulher, a Reia, né? Ela, por sua vez, como mãe, e aí nós podemos interpretar aqui como ela sendo a imperatriz, tem toda a questão maternal, né? Ela não suportava essa ideia de que ela estava engravidando e parindo filhos que eram mortos pelo próprio pai. Então, quando nasce o seu 6º filho, que é Zeus, ou melhor, antes dele nascer, né, obviamente, quando ela ainda estava grávida desse 6º filho, ela fugiu para a Arcádia e lá ela deu à luz ao seu filho Zeus, dentro de uma caverna, voltando aí novamente a um símbolo já pregresso, contido na carta do louco, né? E, se eu não me engano, na do mago, de alguma forma distante, mas ainda assim ela estava presente. Então, continuando aqui, eles, no caso, tiveram que, de alguma forma, ela, né? A Red teve que enganar a Cronos, e aí a mitologia conta que ela substituiu o manto do bebê por uma pedra e Cronos engoliu aquela pedra como se fosse o seu filho Zeus, né? E aí, então, Zeus viveu, porque, na verdade, Cronos não tinha o engolido de verdade. Só que, mais tarde, Zeus, já homem feito, ele foi até o seu pai, disfarçado, e deu uma porção que deixou o seu pai Cronos doente. E aí Cronos veio a se sentir mal e vomitou todos aqueles seus filhos que eram, então, irmãos de Zeus. E daí, essa irmandade liderada por Zeus iniciou uma rebelião contra Cronos, o destronou, e aí sim nasce o Olimpo, né? Porque aí eles iniciam, então, um novo sistema de governo sob a égide de Zeus, que passa a ser, então, o novo rei dos deuses e estabelece lá no Monte Olimpo a sua residência e estabelece, então, essa hierarquia dos deuses que o obedeciam cegamente, tal como os deuses aí dos outros panteões. E lembrando aí, também foi mencionada a figura de Júpiter, né? Nós sabemos que os antigos romanos deram nomes
dos planetas aos deuses, né? Então, Júpiter, na mitologia romana, é Zeus, na mitologia grega, que é esse arcano do imperador, né? Podemos fazer também esse paralelo. Então, é Odin na mitologia nórdica, Zeus na mitologia grega e Júpiter na romana. Finalizando aqui, então, a minha apresentação, Zeus também era conhecido como o deus da família, da amizade e o protetor de todos os homens. A nível psicológico, ele é a imagem da expressão e da experiência da paternidade, conforme eu já mencionei, porque é a figura paterna que incorpora os nossos ideais espirituais, os nossos códigos de ética, de autossuficiência, o nosso instinto de preservação, por meio do qual nós conseguimos sobreviver no mundo, né? Também a autoridade e a ambição, né? Trazendo para a nossa vida imediata, digamos assim, né? Para a nossa realidade, tal como também já mencionado, é aquela ideia de um homem bem-sucedido que passou por aquelas experiências profissionais e conseguiu uma posição elevada na sociedade, né? Conquistou o mérito na sua profissão e dentro do seu próprio seio familiar, ele é sempre visto como um chefe de família, né? Então, ele aqui, finalizando, em última análise, ele é um princípio masculino presente dentro de cada um de nós, né? Que nos dá um protecionismo mais diferente daquele contido no arcano da Imperatriz, que representa mais a proteção relacionada ao amor incondicional da mãe, né? Que protege a sua cria, conforme nós encontramos aí na carta anterior. E a nível divinatório, que também é um aspecto trabalhado no tarô, Zeus, que é o imperador, ele indica um confronto com esse princípio da paternidade. Esse princípio paternal, tanto no aspecto positivo como negativo. Então, em um jogo de tarô, podemos entender que esse arcano está simbolizando algum tipo de conflito existente entre o consulente e o seu pai, ou quem esteja representando essa figura paterna, podendo ser também um tio, um padrasto, um irmão mais velho, né? Então, em termos de adivinhação, nós podemos interpretar dessa forma a presença desse arcano. Então, meus caros amigos, irmãos e irmãs, essa é a minha apresentação com base no tarô mitológico, né? E estarei aqui para acrescentar algo mais no decorrer das próximas apresentações. Tá? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez e vamos adiante. Perfeita explanação, meu querido, como sempre, mostrando muito embasamento mitológico, e a gente vê cada vez mais a profundidade que tem o tarô. Hoje a gente já viu 3 arcanos e já vimos a grandiosidade que é desse aprendizado. Em cada arcano a gente teve uma visão diferente e ao mesmo tempo uníssona sobre o conhecimento sobre esse arcano. Então a gente observou aqui mais uma vez Zeus, agora como um deus, tomando conta do mundo, do império dele como imperador,
Vimos mais uma vez a águia aqui, como você bem citou, Odin tem Hunin e Munin, que é o pensamento e o sentimento. Essa águia sempre nas mitologias mostra que ela ia à Terra aqui por Zeus, observava tudo e passava a ele. Então também é uma representação de algo como um olho de Horus, fazendo uma associação. E aqui seria o cetro, como a gente viu no Wait. É o símbolo do poder que ele utiliza para poder mostrar que ele é o imperador. Então eu achei muito interessante a gente ver como hoje em dia a gente sabe que já tem mais de 1.500 tipos de tarôs diferentes catalogados e não deixa de ter riqueza cada um deles e não deixa de ter a essência do nosso querido imperador. Meu querido Matheus Antônio, tem alguma coisa a falar, acrescentar sobre esse maravilhoso arcano? Cara, depois que ele falou, realmente eu ia até comentar sobre a questão do ciclo que Cronos repetiu, mas como ele falou muito bem sobre o fato de Reia não aguentar mais o fato de Cronos ter dado esse ciclo de comer os próprios filhos e ela não aguentou e causou tudo isso, eu ia falar sobre isso, mas do jeito que ele falou, ele explanou muito bem, e aí fiquei até sem palavras. E agora sou eu, né? Isso. Vamos lá. Primeiro, eu quero fazer aqui um disclaimer, tá? Chico, você fica falando muito que esse tarô é meu tarô de Tony. Eu não fiz esse deck, velho. Quem dera eu fazer esse deck, mas vamos lá. O tarô que eu fico responsável por explicar aqui para vocês é o Hermetic Visions. Ele foi idealizado pelo Marcelo Del Débio e pelo Rodrigo Grola, do Lupus em Fábula. E aqui a gente vê o arcano do imperador. Primeiro, a gente vê a letra hebraica a qual ele está associado, que é a letra Ré, se eu não me engano, é Ré, H-E-H, eu não sei se essa é a pronúncia exata, que literalmente eu acho que significa império, se eu não me engano, significa isso, ou significa visão, algo assim. E tem também o signo ou planeta associado aqui na carta, que é o signo de Áries, como eu já falei. É o signo da força, do ímpeto, da força de vontade, da ideação pura e da batalha, já que esse signo é regido por Marte. Marte a gente vê na carta da Torre. Então já dá para fazer um paralelo entre o Imperador e a carta da Torre, mas deixa para o futuro, lá no próprio arcano que eu falo sobre isso. Então, passando agora para a simbologia da carta, percebam que ela tem um tom vermelho muito vibrante, muito forte. E isso diz respeito à cor que representa esse arcano, que é a cor escarlate. Então, é uma cor muito recorrente aí. Reparem que o trono dele já não é tão... Primeiro, eu quero que vocês reparem no trono dele. Ele não é tão bem desenhadinho, não é tão bem bonitinho. Ele tem umas marcas que parecem muito marcas de batalha, marcas do tempo, mas mesmo assim, ele está ali imponente. Então, é um trono muito firme, muito resiliente, que resiste à guerra, resiste ao tempo, resiste a qualquer coisa, porque ele tem esse poder divino dado pela espiritualidade para governar. E ali no topo a gente tem a imagem de um carneiro, abaixo dos dois braços do imperador a gente tem também um carneiro. Percebam que os chifres são curvados sempre. Eles não são nem achatados, eles têm uma forminha mais triangular. Isso caracteriza que é realmente um carneiro. E abaixo a gente tem realmente um carneiro ali, aos pés do imperador, um carneiro bem grande, com grandes chifres, representando uma grande força nesse animal. E trazendo só uma curiosidade também para vocês, os carneiros das montanhas, quando eles se confrontam para disputar o território deles, no caso, é uma montanha inteira, quando eles entram em disputa nesse território, o bater dos chifres de um carneiro no outro gera um som que passa dos 150 decibéis. Eu gravei essa informação num documentário que eu escutei quando eu era criança. E esse som, por incrível que pareça, ele é muito, mas muito alto. Então esse animal tem que ser um pouquinho forte para poder produzir um som desse de um chifre batendo no outro. Então o carneiro, como a gente falou, como o Francisco falou muito bem no começo, ele é um animal de muita determinação, de muita força, é um animal territorialista, um animal briguento, é um animal bem agressivo, e ele gosta muito de ter o seu território respeitado.
E agora prestando atenção na figura propriamente dita desse imperador, começando de cima para baixo, a gente nota a coroa dele, a coroa é mais espessa, olhando mais de perto aqui na carta, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, tem 3 hastezinhas ali na coroa do imperador, 3 hastezinhas que dá também a ideia do número 3, da materialização, da realização. Essa coroa que ele está usando, e as coroas representam também o plexo coronário bem desenvolvido em indivíduos, e o plexo coronário, como a gente sabe, é o plexo que liga a gente à consciência divina, o que liga a gente ao universo, é aquele plexo que retém a energia divina, retém o akasha, retém o fluido universal para que ele entre pelo nosso corpo e seja convertido em fluido animalizado, para que então o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo fiquem sempre em harmonia, para que os 3 permaneçam sempre ligados. Então a gente desce mais um pouco e presta mais atenção nas roupas desse imperador, que também tem um vermelho muito forte, muito escarlate. Tem ali o cinturão bem dourado na cintura dele, que dá a ideia de restrição, que Francisco explicou muito bem. E percebam que o dourado desse cinturão dele, chama mais atenção do dourado das caneleiras, do dourado dos braceletes, até do dourado da coroa. Então isso representa que a ideia de restrição trazida pelo imperador, a ideia de se conter, a ideia de se sacrificar por algo maior, que no caso é o seu império, é maior do que tudo nele. E as roupas dele são bem espessas, dão a ideia de que ele é um cara grande, ou que então ele está usando uma armadura por baixo dessa roupa. Então já traz aquela ideia de que, ó, eu posso estar aqui sentado, eu posso estar aparentemente relaxado, mas eu estou pronto para qualquer conflito. E se vocês repararem agora na mão esquerda dele, que no caso é a direita para quem está olhando, tem ali, ele segura literalmente um globo, esse globo é bem grande, e esse globo também tem uma certa linha do Equador, um cinturão em volta dele. Esse cinturão pode ser mais uma ideia de restrição, em que o símbolo, em que o império dele, ao mesmo tempo que é bem sólido, é bem restrito, ao mesmo tempo está do lado direito de quem está olhando, o que dá a ideia de expansão, já que o lado direito está relacionado ao pilar da expansão, que pode significar também que ele está sempre expandindo o seu império, sempre expandindo o seu território. Ele nunca para com essa expansão, ele está sempre pronto para o conflito, pronto para a batalha, pronto para sair e liderar os seus homens. E mais uma vez a gente vê uma cruz ali no topo desse globo, e ela é bem pequena, ela é bem sutil, mas ela está ali, representando mais uma vez os 4 elementos, representando a consolidação, a solidificação. E esse cinturão em volta do globo, eu diria que é até uma referência à mitologia nórdica a Jormungandr, que é a serpente do mundo, é aquela que envolve o mundo, seguindo a própria cauda, que também dá uma ideia ao famoso Ouroboros, isso mesmo, que representa o ciclo de evolução de cada ser vivo voltado a ele mesmo, o que representa aquela ideia de que se você quer resolver os problemas do mundo, resolva os seus próprios problemas. Se você quer viver num mundo melhor, resolva você mesmo os conflitos da sua própria alma. E agora passando para a mão direita, a gente tem, a mão esquerda no caso, a gente tem o famoso cetro dele. Aqui é um cetro bem maior, eu diria que pode ser até do mesmo tamanho da altura do imperador de pé, ou até maior do que ele. A gente não vê onde ele termina, na verdade, o que dá a ideia de que a gente não sabe o quão grande é o cetro desse cara, o quão poder ele tem. Então, é uma figura muito dominante que mexe até com o nosso subconsciente quando a gente vê um homem tão imponente assim, um imperador tão imponente. E na ponta superior desse cetro, a gente vê uma haste em horizontal, fazendo uma perpendiculação com o bastão, e um círculo, dando a ideia, mais uma vez, de que isso é um Ankh. Isso parece muito com um Ankh, se vocês repararem. E o Ankh está presente também na mão esquerda da Imperatriz, desse mesmo deck. Na semana passada que a gente apresentou, a Imperatriz estava segurando
o Ankh, que curiosamente também representa, também parece muito com o símbolo de Vênus. E aqui nessa carta do Imperador já é um Ankh mais extenso, já que a terceira parte dele, que seria o Wais, o famoso bastão que alguns deuses egípcios usam, que significa literalmente estabilidade, é a principal mensagem desse cetro. Mas ele também tem aquele círculo ali em cima, dando a ideia da continuidade da vida, do entendimento que o imperador tem sobre os ciclos eternos da vida. Tem aquela haste que separaria o plano espiritual do plano físico, e tem o grande bastão dele. Então, e outra coisa, mais uma vez, também a gente vê os detalhes no trono ali, logo atrás da cabeça do imperador, são bem parecidos com os mesmos detalhes do trono da imperatriz, só que o trono da imperatriz, no caso desse mesmo deck, é bem parecido com um espelho, é bem limpinho, é bem brilhoso. Ele tem todo um cuidado que remete à imagem da imperatriz de uma mulher cuidadosa, de uma mulher vaidosa, de uma mulher excêntrica. Aqui a gente vê esses mesmos detalhes, mas é um trono muito mais robusto e muito mais desgastado pelo vento, pelas guerras e pelo tempo. O que dá a ideia de que esse cara talvez não é muito ligado com o cuidado pessoal, mas ele é muito mais focado no objetivo, na batalha do sacrifício dele, enquanto a imperatriz cuida de outros detalhes. E esses dois arquétipos, essas duas figuras, se completam para formar uma única coisa, um único ser no final de tudo. E basicamente é isso, pessoal. Se vocês quiserem também acrescentar mais comentários, eu sempre gosto de convidar as pessoas para falar, porque cada um tem uma visão diferente desse deck. É isso que eu gosto nele. Então, meu querido, só queria citar aqui que você falou algo e nem percebeu. Você falou que o que define a forma de saber eles é que o chifre dele é triangular. E qual elemento que é triangular? O elemento fogo, que é exatamente o elemento dessa carta. A segunda coisa foi que todos nós notamos o quanto você ficou surpreso com o bastão do imperador. E a terceira coisa é que, gente, ele não é carioca, esses sons de bombas aí atrás não são tiros, é que nós somos baianos, estamos aqui no São João, então os efeitos especiais aí são para... Então os efeitos especiais aí é para dar emoção na explanação do menino. Com emoção, com emoção, com emoção. Então, gente, bora lá dar continuidade. Eu fiquei responsável por esse tarô, que eu acho muito lindo, que é o Ethereal Visions. Ele está associado a Art Nouveau, algo assim, não sei falar francês, mas é uma arte meio que minimalista. Ele tenta passar em poucas coisas toda a grandiosidade. Aqui no de Wait, a gente tem uma surra de informação, uma surra de detalhes e não sei o que. Ele daqui, ele tenta passar isso em pouca coisa e com tranquilidade. Primeiro, bora lá. Primeiro, olhar de novo, que tem aqui o símbolo do Capricórnio, do Caprino, o nosso veterinário aí que sabe, mostrando mais uma vez essa rigidez, essa virilidade, essa força. Aqui a gente observa uma roda circular com trigo, representando, de certa forma, essa força que ele tem associada à construção, à expansão, e as terras dele sempre serão férteis e bem associadas. A gente observa aqui uma barba mostrando tipo uma associação de que ele é uma figura bem madura, bem que já vivenciou muitas coisas aqui no plano físico, sem falar, é claro, que os pelos, os cabelos, a barba, sempre tem uma associação em ritualísticas espirituais, como se esses pelos fossem antenas que conectam ele com o divino. Mais uma vez a gente vê a túnica dele toda vermelha, mostrando essa virilidade, essa força, essa imponência. Ele nem olha mais para o chão, ele apenas olha para cima e para frente, mostrando que ele nem se preocupa com o que vai acontecer aqui na Terra, porque ele sabe que ele está mais do que preparado para reagir a qualquer coisa. Ele é uma das poucas figuras do imperador que eu conheço que está totalmente em pé e não tem trono, mas isso mostra mais uma vez que ele está super pronto à batalha e que ele já está ali imponente esperando acontecer. O globo aqui é como se fosse uma laranja bonitona dourada, mostrando mais uma vez que o império dele é o plano físico, que é a Terra, que é esse controle. Inclusive aqui é o nome do autor. Mais uma vez aqui a gente observa o cetro dele, e aqui é
perfeitamente nítido um Ankh. O Ankh, como o nosso irmão falou aí, é um símbolo de abertura de caminhos no sentido egípcio. Aqui a haste é como se fosse o local de uma chave e o Ankh é como se fosse uma chave. E quem tinha o Ankh na mitologia egípcia, Anubis e os outros deuses associados a este poder, representava que eles tinham acesso a todos os planos. O plano físico, o plano astral, ou submundo, ou seja lá qual seja a nomenclatura certinha deles. Então, a gente observa aqui que ele tem o controle na mão dele, de todo o orbe, de todo o império dele, já que ele é imperador. Ele tem a chave para abrir os caminhos para conquistar o que ele mais quiser. A gente observa aqui claramente, como o nosso Matheus Antônio falou, que tem uma armadura por baixo dessa túnica. Então, é uma túnica leve, tranquila, porque ele está relaxando no seu império, mas ao mesmo tempo, é só ele arregaçar a manga que ele já está com a própria armadura embaixo ali, pronta para o ataque. Mais uma vez, é claro, o número 4 representando a estruturação e o que a gente já estudou nos outros arcanos. Se alguém tiver algo a mais que notou nesse arcano que eu não notei, pode falar aí, mas como eu falei, ele é bem minimalista, ele tenta passar a essência do arcano em poucas coisas. Olha como ele está vestindo uma mortalha bem grande, e a cor dessa mortalha é justamente um vermelho escarlate. Uhum. E de certa forma é triangular a mortalha dele, mais uma vez associando ao elemento fogo. Alguém mais notou alguma coisa? Então, Acho que não, meu o querido. Você máximo falou aqui é a muito espiral bem. do elemento de Olha, luz. ninguém mais notou nada, não. Então, se você quiser passar, pode passar. Então vamos passar ao imperador do nosso querido Oswald Wirth. Esse Faz daqui igual a a gente vai Damares. fazer Pode junto. passar. Passei. Aqui a gente vai fazer junto, eu e o Matheus, que a gente adora o tarô de Wirth, e ele também é uma versão muito rica de entender o imperador. Vou começar pelo cetro dele, com aqui em cima a famosa flor de lis, que uma marca brasileira, ou não sei, roubou e utiliza, mas aqui a gente não vai fazer merchan, que representa sempre o Essa não lado mata marido. que... Não entendi. A flor de lis matou o marido dela. Eu não entendi. Enfim, sempre representa tipo uma associação com um tridente, sacou? Tipo, um lado positivo, um lado negativo e o meio representando o perfeito equilíbrio entre essas duas partes. Então ele mostra que no cetro dele, o império, o ato de imperar dele é sempre com muito equilíbrio, muito discernimento e controle. Os outros símbolos aqui eu não sei muito associar, mas aqui eu veria uma lua, de certa forma, crescente, pode ser o controle das emoções. E aqui também parece, sei lá, duas flores tentando fazer um equilíbrio. Não sei direito o que falar. O cetro na mão, mais uma vez, mostrando todo esse lado do planeta, dos 4 elementos. O peitoral aqui nítido, o elemento fogo e o elemento água, a lua e o sol como a essência dele como imperador, a lua como o controle que ele tem das emoções. O chapéu, mais uma vez, fazendo uma voltinha, aparecendo o olho de Horus, e aqui tá bem mais nítido, tipo algo como um peixe, mostrando aquele lado mais associado à concentração e canalização do divino. Mais uma vez a barbona, o símbolo do estandarte da águia e tudo mais. E aqui no de Oswald Wirth sempre vai mostrando essa flor crescendo, dando pétalas, se desenvolvendo, tudo mais. Esqueci alguma coisa, Matheus? Mas é basicamente isso, gente. O imperador também, nessa versão, é expresso como aquele que domina a matéria, que controla ela e que tem a expertise para fazer esse processo. Matheus? Outra coisa que eu estava reparando aqui é um detalhe nesse globo que ele está segurando. Ele tem só ali uma circunferência horizontal e uma hastezinha vertical. Tipo, só tem um número 3 ali. E isso forma basicamente um triângulo. E no topo desse triângulo, mais uma vez, tem uma cruz.
E o triângulo, como a gente já falou, representa o elemento fogo, mas acima disso está o número 4, ou seja, a questão dele ser um solidificador, um estruturador acima de tudo, está acima até da própria essência dele. Isso, para mim, fez muito uma alusão à questão do sacrifício que eu falei sobre a energia de curar. O quanto você se doa, o quanto você, de certa forma, elimina de si para cumprir uma tarefa. E percebe um negócio, Chico. Ele está sentado não num trono, ele está sentado em cima de um cubo. O cubo, mais uma vez, Sim. representando o número 4. E eu tava percebendo isso mesmo, que aqui é um cubo, mostrando toda essa solidificação, esse controle, e agora reparando, eu tava olhando que toda a carta é voltada para o lado esquerdo, toda a carta é voltada para o pilar da restrição, que é a essência do lado da polaridade masculina, do imperador e tudo mais. Eu tava observando isso. Realmente, muito interessante. Eu tava tentando olhar aqui o número das asas dessa águia, sei lá, para ver se tinha alguma conotação, mas não consegui Não. identificar nada, A não. única Aqui também a flor de lis conotação seria. invertida. Cadê? O formato dela forma um pentagramazinho. Aquilo do estandarte mesmo, da águia. Forma? Realmente. Meio que invertido, mas forma. Mas eu acho que a maior simbologia tá aí, no caso, é do próprio animal, da própria águia, e o fato dela estar voltada com a cabeça para a esquerda mesmo. Sim. Sim. Bom, mas só se a galera quiser comentar, quiser acrescentar também. Então, pessoal, vocês me desculpem caso já tenham falado e possa ter me passado despercebido. Nas vestes, na roupa dele tem o Sol e a Lua, né? Que também é presente aí em diversas simbologias. Então ele segura o globo, mas na roupa dele tem o Sol e a Lua, que creio esteja representando as duas essências contrárias da natureza, algo do tipo, né? O dia e a noite, algo assim. Realmente, vocês me desculpem caso já tenham falado sobre isso e tenha me passado despercebido, porque é bem notório, né? É bom até a gente ressaltar mesmo que o globo está entre o Sol e a Lua. Então, a forma que ele vai imperar é tendo o controle entre essas duas polaridades. E realmente eu falei sobre isso, mas eu passei bem por cima, porque eu tô acostumado com o fato de vocês já estudarem isso, mas é bom a gente lembrar que é uma gravação e que pode ter pessoas que não conhecem esses símbolos. Então, falamos sobre o Sol um pouco. O que é o Sol? O Sol é aquilo que ilumina. Todos nós somos espíritos e todos nós temos dentro de nós uma fagulha divina, que é aquilo que Deus colocou no momento que nos criou. Todos nós temos uma parte de Deus dentro da gente, afinal, se fomos criados por Ele, em algum momento estivemos em contato com Ele. Então, o nosso sol interno é o nosso espírito, é aquela essência que existe dentro de nós, que irá fazer com que a gente tenha, diríamos assim, um exemplo interno do que é ser Deus, para que assim constantemente o nosso espírito esteja evoluindo em busca de voltar a ser Deus. Então o sol tem sempre essa conotação. Se a gente observar a nossa vida, nós somos sóis. O tempo inteiro nós estamos tomando atitudes, gerando energias, gerando pensamentos, e pessoas, situações, coisas orbitam ao nosso redor, igual o Sol, falando um pouco da lei da correspondência. Tudo que está fora é como o que está dentro, tudo que está ao nosso redor representa também isso. Então, nós também somos sóis que estamos, aos poucos, fazendo orbitar ao nosso redor cada vez mais seres mais evoluídos, atrasados, de acordo com aquilo que a gente tem que trabalhar para desenvolver a nossa iluminação. E aí a gente tem uma lua crescente, eu diria, que representa isso também, o controle sobre as nossas emoções. Em algumas vertentes é dito que nós, seres humanos, temos um débito muito kármico com o desenvolvimento do nosso emocional. Por isso que tem a lua no céu todas as noites. A noite, como a gente sabe, representa a sombra, o nosso lado inconsciente, e a lua lá é uma associação, segundo algumas vertentes, de que a gente tem que lembrar que a gente tem que iluminar o nosso
inconsciente. Então a Lua aí tá falando sobre sobre ter um controle do nosso emocional descontrolado, por divindade é a imperatriz, enquanto aqui é uma emoção ainda mas os sentimentos ainda que estão em desabrochar. Então foi muito bom você ter evidenciado isso para a gente dar uma aprofundada melhor nessa parte do que seria o Sol e do que seria a Lua. Então é isso, eu acho que agora eu vou passar ao tarô que era responsável nosso frater Bruno Castro, que é o tarô da Golden Dawn, se eu não me engano, que mais uma vez a gente observa aqui a figura do imperador. Tony, quer falar esse daí, já que eu falei o de Wirt? Posso falar sim, meu querido. Aqui ele parece bastante com o deck que eu falei, que é o Hermetic Visions. Ele tem, o Imperador aqui tem uma roupa completamente escarlate, completamente vermelha, e ela é bem menos, ela cobre menos partes do corpo dele, e isso mostra propositalmente que o Imperador é um homem grande, e talvez aqui, nessa interpretação, ele nem se deu o luxo de usar armadura, porque ele confia na estruturação do próprio corpo, ele confia na própria força, e ele talvez não ligue muito de usar armadura. Eu percebo que os pés dele estão ali despojados sobre esse carneiro, e agora realmente é um carneiro, além do chifre eu percebi a cauda dele também, é coisa de veterinário, relaxa aí. E os pés dele estão bem despojados sobre esse carneiro, e ele está bem relaxado com os pés do imperador, como se um ali estivesse aproveitando a companhia do outro, como se fosse um homem comum, com um animal de estimação, um cachorro, um gato, coisa Uma parecida. sintonia entre eles. Isso, só que o pet do imperador é um carneiro, que assim como ele, é um animal forte pra caramba, super territorialista e super briguento também. Uhum. E a gente tem ali um cinturão que dessa vez é prateado, lembrando mais uma vez aquela ideia de restrição. E ele parece estar mais pra cima, não sei se você está reparando também, Chico, ele parece estar mais ligado ao ventre dele. E o Isso. ventre a Eu gente diria sabe. que É, eu diria que é prata também, porque aqui é no caso da restrição das emoções. Porque o prata está é, associado à lua e o dourado ao sol. Continue. E o ventre está associado hermeticamente à região que predomina o elemento água no nosso corpo. Então, ele Sim, entende muito básico. do que ele sente para poder cumprir o seu propósito. E a mão que, no caso, a mão esquerda dele agora, a direita, para quem está olhando, a gente tem o mesmo globo com a mesma cruzinha ali encimada, na mão direita, que no caso é a esquerda de quem está olhando. Tem o mesmo cetro, só que na ponta deste cetro tem a imagem de um carneiro. Então, ao invés de ter o Anki, que é aquela coisa mais mística, ele é mais direto. Então, ele tem ali a imagem de um carneiro, traz a imagem de Marte, a imagem de alguém lutador, de alguém que guerreia o tempo todo, que está sempre preparado para qualquer conflito, alguém expansivo, alguém cabeça dura, que está sempre procurando alguma batalha, alguma luta para lutar. E também dando uma olhada na coroa dele, a gente tem mais uma vez 3 hastes que representam a criação, como você falou, e como a gente já falou bastante também no arcano da Imperatriz. E na haste do meio ali da coroa, a gente vê um círculo que lembra muito o símbolo do Sol, que talvez ele esteja ali no próprio plexo coronário dele. Ele tem a bênção do Sol, a bênção divina, para poder iluminar o caminho que ele passa, iluminar quem esteja ao lado dele, quem esteja servindo a ele, quem quer que seja ali que ele queira levar a essa luz divina estaria sim presente com ele. E o trono dele, apesar de não trazer a imagem direta, lembra também o formato de um carneiro, que tem não só o formato de um Para mim carneiro, mas parece também um lembra. pênis. Eu ia falar isso agora, A também lembra o formato virilidade. fálico. É, a virilidade, realmente. E ao invés de o ambiente ao redor dele agora, a gente pode reparar, ao invés de ser um ambiente todo montanhoso, todo árido, não, ele está dentro de uma espécie de palácio,
onde existem duas aberturas que fazem referência às duas colunas, aos dois pilares da expansão e da restrição, que curiosamente também estão em formato fálico, dando passagem para uma espécie de mar, um rio, uma lagoa, que está em cor azul, uma cor mais azulada, um céu estrelado, e bem ao fundo a gente vê um relevo mais montanhoso. Também lembrando de observar que a capa dele, olha o que está segurando a capa no centro do peito dele, uma águia. Verdade, rapaz, isso. Eu tava quase aqui olhando, isso. viajando, meu amigo. Caralho, realmente tem uma águia agora. E mais uma vez, a figura da águia, daquele animal altivo, um animal de rapina, que também é bastante agressivo, tem um instinto caçador, mas também tem uma visão além do que o nosso horizonte daqui de baixo consegue permitir nos ver. Ele tem essa simbologia com ele tem essa visão. Então, mais uma vez, ele traz consigo essa imagem de autoridade que não pode ser questionada por qualquer pessoa. Então, por ele possuir aquilo, ele tem ideias superiores, ele tem ideias à frente, apesar dele sempre parecer ali alguém temperamental, alguém que está sempre procurando uma briga para poder brigar, ele sempre está, de certa forma, pensando 2, 3, 4, talvez infinitos passos à frente, porque além dele ter a sabedoria e a iluminação divina, ele também tem os olhos da águia, ele também tem aquela visão de olhar para o horizonte, de olhar para o futuro, de olhar bem longe do que é que ele está vislumbrando, o que é que ele precisa e o que é que ele quer. Perfeito, meu querido, perfeito. Eu achei muito bonita essa representação. Você só esqueceu de falar dos degraus. Sempre que colocado degrau em alguma carta, representa que, tipo, a consciência da pessoa que está sendo retratada está meio que acima da realidade. Poderia ser 4 degraus aqui, ia ser muito mais interessante para a simbologia, mas é só tendo essa distinção mesmo. E, como sempre, é um tarô muito interessante esse da Golden Dawn. E aqui é outra carta, tipo, que eu tava tentando achar uma resolução melhor. Mas agora, meu querido, repare naqueles degraus ali. Tem 2 degraus, mas se você perceber, são 3 níveis. Tem o primeiro nível, que tá ali, o carneiro tá repousado. Tem Sim. o segundo nível, que é o primeiro degrau, e tem o terceiro nível, que é o segundo degrau, onde o imperador tá repousando. Então tem 3 níveis, o nível físico, o nível astral e o nível espiritual. E o trono dele é sempre colocado como se fosse um degrau. Então pode ser que ele seja o quarto. Entendeu? Exatamente. Uma viagem muito legal que a gente teve agora, mas enfim. E agora eu botei aqui só para representar mesmo, que é o tarô de Crowley, porque eu não me arrisco a tentar explanar sobre isso daqui. Só nosso irmão é benigno, né? Que ele fala sobre. Só ele ali para conseguir entender isso aqui. Mas, arriscando, aqui a gente vê a águia bicéfala, mostrando a lei da dualidade, do dualismo. A gente vê aqui o carneiro da maçonaria, o cordeiro de Deus. O cordeiro. E o cordeiro seria o filhote do carneiro até um ano de idade. Quando ele completa 1 ano de idade, ele seria um carneiro. E ele carrega um estandarte, uma bandeira. Né? Seria branca, sei lá, ou qualquer cor. Mais uma vez, a perna dele formando um 4 de Júpiter. Aqui, mais uma vez, o orbe. Aqui, sei lá, parece uma estrela, a iluminação que ele está buscando. As roupas dele, não faço ideia. Velho, o tarô de Crowley é tão doido que até o inseto que aqui tem um significado. O maluco era doido mesmo. Aqui um sol nascendo atrás da consciência dele. Aqui o animal que só você pode dizer qual é o certo. É o carneiro, filho. Não tem o que dizer, é o carneiro. E é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa do tarô de Tote, boa sorte. Você usa ácido. Se procurar direitinho, você acha formiga, mosquito. A formiga acha. Eu vi uma flor de lis, duas, na verdade. 2 flores bem ali embaixo. No chão. Falando em flor de lis novamente, aquela hora a Lorena estava sacaneando porque tem aí uma pastora evangélica
Ah, chamada Flor de Lis, tá. e ela matou o marido, entendeu? Agora eu entendi. Agora eu vim pegar a referência. Aí agora eu falei da Flor de Lis e lembrei dessa situação que aconteceu aqui na live. Uma consciência anos-luz, rapaz. Em todos esses aí, tem o do Crowley, né, o do Oswald Wirth e o de Marsella também, né? Aliás, 4, né? Todos esses aí têm a cruz em cima do globo, né? Com exceção do mitológico, que foi o que eu falei. Todos os outros, né, têm essa simbologia também presente. A cruz em cima do globo. Eu entendo isso como uma parte espiritual sendo representada pela cruz, que está acima do globo, do mundo, daquilo que seria material, né? Essa daí está mais parecida com a cruz de ferro. De um dos arcanos aí, agora passou rapidamente, eu não me recordo qual exatamente, mas de um deles a cruz poderia ser o próprio Ankh na mão dele, né? Aí também, nesse do Deldébio, não é isso? Esse aqui é o Ethereal Visions. Isso. O seguinte ali que é o do Deldébio. Isso. Esse aí. Mas, enfim, só mais uma observação com relação a essa cruz presente sobre o globo terrestre. Muito legal. Realmente a gente passou por cima da cruz aqui. Aí eu coloquei aqui os 4 reis, porque, segundo algumas vertentes, o imperador reúne o aprendizado, a sabedoria desses 4 reis. Então eu vou explicar aqui rapidinho por cima, porque a gente já demorou bastante aqui hoje. Então, o rei de ouros representa o elemento terra, o controle da materialidade, por isso que tem aqui os touros e tantas plantas, etc., representando toda aquela prosperidade, já que na antiguidade ter colheitas fartas, etc., é o que representava a abundância. O rei de copas, mais uma vez falando que a copa representa aquele controle da emoção. Nós temos um mar de emoção e devemos beber uma copa por vez dos nossos sentimentos. O peixe aqui, o controle que ele tem da água, ele tem um cetro firme no meio de um mar. Então, o controle do emocional pela polaridade masculina, que é mais racionalista. Aqui o elemento fogo, que representa a vontade, a determinação, é um bastão, porque o bastão é uma associação com a varinha. A varinha é aquilo que o bruxo utiliza para poder manifestar na realidade a vontade dele. Então a varinha, sempre quando um mago utiliza, é uma associação à sua vontade. Inclusive, uma curiosidade, a varinha de um mago tem que ser feita no solstício de verão, e a varinha do mago sempre tem que ter o tamanho de um báculo, que é a unidade de medida do dedo médio até o cotovelo. Então a varinha do mago é sempre desse tamanho. E amanhã é o solstício de inverno, que é o dia anterior. Amanhã nós teremos um dia de 10 horas e uma noite de 14 horas. No solstício de verão, nós temos um dia de 14 horas e uma noite de 10 horas. Por isso que o solstício de verão a gente faz a varinha, porque a gente tem 14 horas de dia, 14 horas de energia solar, de energia do ímpeto do fogo para fazer a criação da nossa varinha, no caso das vertentes que utilizam da varinha mágica. Então o rei aqui representa essa vontade, esse fogo, esse ímpeto de criação e de renovação. E aqui o rei de espadas. O naipe de espadas representa o elemento ar, é como se isso aqui fosse um pensamento, e ele tem que, sem condescendência, cortar aquilo que não serve mais da vida dele, ou abrir o caminho através da racionalidade. Por isso que tem vários elementos aqui de ar e tudo mais. Então é isso, a gente falou aqui de todos os tarôs, de todos os arcanos. Então eu encerro aqui a apresentação e dou espaço para as considerações finais de cada um de vocês, meus queridos irmãos. Bom, no mais eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, quem contribuiu, a Francisco, a Rafael, que a gente falou bastante aqui por muito tempo sobre esse arcano, que é muito interessante e é muito necessário a gente compreender da maneira correta, para não pensar que é só pancadaria e soco na boca. Não, também é autoconhecimento. E
Só para acrescentar mesmo a minha visão da arte divinatória do imperador, quando essa carta sai para a gente, ela indica um conflito, mas ela indica um conflito muito, mas muito bem sucedido, como o nosso frater Pablo falou lá no começo no áudio dele. Seja o imperador ou a imperatriz, quando sai numa tiragem, significa que o próprio consulente ou alguém que ele esteja se referindo na pergunta é alguém que vai ser muito bem sucedido em qualquer empreitada, seja ela profissional, espiritual, amorosa, interpessoal ou intrapessoal. É uma carta que representa muito sucesso, muita fertilidade, o avanço, aquele ímpeto abençoado pela divindade. E ela é uma carta que representa a nossa necessidade de agir independente do medo, independente de dúvida, independente de qualquer coisa que esteja nos segurando. É basicamente isso. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou. E é isso. Realmente, desculpa, eu esqueci de dar espaço para vocês falarem a visão de vocês caso o arcano do imperador caia numa tiragem. Vou dar a minha, já que você já falou a sua. Meu entendimento é que, dependendo da pergunta, é claro, ele representa um momento na vida da pessoa que ela tem que aprender a imperar sobre aquilo que ela já construiu. Nós todos somos imperadores da nossa própria vida. O tempo inteiro nós estamos expandindo o nosso império, no caso, a nossa vida, a nossa atuação, os nossos amigos e tudo mais, e a gente tem que aprender a controlar, a gerir a nossa própria vida, a imperar sobre o nosso império. Então, eu entendo muito o imperador como aquela carta que representa o momento onde a gente tem que tomar as rédeas da situação, as rédeas da nossa vida e fazer o possível para controlar, para ser o restritor na situação. Então, é isso. Sejamos os imperadores das nossas próprias vidas. Tenhamos consciência de que nós viemos aqui para construir algo segundo a vontade do intento do Criador, segundo a nossa encarnação, e que nós devemos imperar em relação a isso. Materializar na realidade aquilo que a gente veio para fazer, assim como o imperador faz. Rafael, suas considerações e sua visão divinatória. Bom, mais agradecer mesmo pelo estudo do dia, foi bem proveitoso, né? Tivemos assim um certo aprofundamento. Eu tinha até falado brincando, né? Eu vivo fazendo as minhas piadinhas. Falei que se a gente procurar bem, a gente acha até formiga e mosquito nas cartas. E aí vem você, Chico, coloca ali o rei de paus, se eu não me engano, ou de ouros, uma lagartixa no chão. Realmente. Aí eu falei, pronto. Só daí já parte uma vasta interpretação que nós poderíamos ter, né, de cada um desses elementos. Mas essa sua fala final aí eu acho muito importante, porque é aquele resumo que a gente sempre busca, né? A gente, em cada arcano, a gente já tem vários elementos, vários símbolos. Só que isso é multiplicado à medida em que nós estamos aqui apresentando vários decks de vários autores diferentes, remetendo a várias culturas e tradições diferentes, né? Então a gente acaba muitas das vezes até viajando bastante e descobrindo certas coisas aqui ao vivo, né? Digamos assim, como aconteceu aí hoje e em outras reuniões também, a gente acabar se atentando para coisas que a gente ainda não tinha observado. E o tarô é isso, né? Como uma ferramenta de autoconhecimento, tal como a própria astrologia, a gente vê que toda a interpretação ela vai muito daquilo que nós já possuímos, naquilo que nós poderíamos chamar de memória atávica, né? Aquilo que já pré-existe e coexiste no inconsciente coletivo e que nós conseguimos absorver por meio
desses arquétipos, né? Então, Chico, essa sua fala final, para mim, vai muito nesse sentido, da gente pegar toda essa quantidade vasta que nós temos de símbolos e tentar sintetizar em termo comum, né? Seja de fácil entendimento, de fácil apreciação, enfim. O arcano é isso, afinal de contas, né? É um conhecimento velado naqueles símbolos que nos são apresentados. E a gente está aqui na condição de buscadores, né? De pessoas que estão buscando, assim, dissecar isso e se aprofundar, pesquisando mesmo e buscando um entendimento sobre isso de modo prático, né, na nossa vida. Isso que eu acho que é o que sempre, em qualquer um dos arcanos, a gente vai chegar nesse ponto final focal, né? É aquilo que a gente consegue trazer de prático para a nossa existência no aqui e agora, né? Isso que é o mais importante, a gente ter condições de aplicar todo esse conhecimento para conseguir evoluir a níveis superiores de consciência, né? Então, eu fico por aqui, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, não é sempre que eu posso estar presente, mas sempre que eu posso, eu estou aqui me dedicando de toda forma possível, né? De mente, alma, de coração, e espero revê-los aí na próxima reunião, tá? Paz profunda para quem é da paz profunda. Estejam todos em paz e até a próxima aí, pessoal. Abraço. Exatamente, meu querido. Como você bem falou, arcano significa segredo. Então a gente tentou fazer o possível aqui para de diversas formas mostrar o segredo que é o imperador. E a gente espera que realmente todos que estão assistindo a gente tenham realmente aprendido e se desenvolvido bastante com a gente. E nem você falou ali, tem a lagartixazinha. O pessoal diz que ali, na verdade, é uma salamandra, por causa da salamandra de fogo, do elemental fogo. E é muito rico. Como você falou da brincadeirinha da formiga, a gente consegue achar o que a gente quiser ali dentro do tarô, se a gente tiver vontade e interesse de aprender e se desenvolver. Então, deixo de novo a provocação para vocês. Busquem ser os imperadores das suas próprias vidas. Busquem tomar o controle e as rédeas da situação e façam com que a vida de vocês seja o império que vocês desejam que seja. Então, assim encerro a nossa reunião de hoje do Clube do Tarô e próxima semana nós estaremos estudando o arcano do Hierofante. Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz e gratidão, boa próxima. noite a todos. Pode falar. Gratidão, boa noite a todos e obrigada pelos conhecimentos passados. A gente agradece. Até a próxima, então. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite. Muito obrigada a todos. Foi muito rico o trabalho. Muito